E aí, galera, bem-vindos a mais uma exploração épica. Nossa, preparem-se, viu? Porque hoje a gente vai levar a nossa energia ao máximo. A nossa aventura de hoje vai desvendar a história de um verdadeiro herói lendário do mundo espiritual. 20 de maio é o dia em que a gente celebra esse personagem absurdo, São Bernardino de Sena, que foi um presbítero franciscano incrível. Vamos mergulhar com tudo nessa lore, porque ó, tem de tudo: batalhas contra doenças aterrorizantes, treinamento pesado e um superpoder de comunicação que impressionou até o Papa. Mas antes de tudo, me responda uma coisa. Quem são os verdadeiros heróis da fé? Sabe, quando a gente fala de herói, a cabeça já vai direto para aquela galera voando de capa, soltando raio pelos olhos, super força, essas coisas de mangá, né? Mas e na vida real? O que faz alguém ser um herói de verdade? A grande sacada é que a resposta não está em superpoderes mágicos, e sim numa coragem muito real. É enfrentar o perigo de frente para ajudar os outros e topar missões épicas dadas pelo próprio Deus. E é justamente isso que nos leva a entender a lore da nossa aventura. Tipo, o que é ser um santo? Bom, direto do Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 828, os santos são descritos como verdadeiros faróis de santidade. Imagina um farol gigante e brilhante guiando os navios no meio daquela tempestade mais escura. É exatamente isso. Eles orientam o nosso caminho nas fases mais difíceis do jogo e são fontes de pura renovação para a Igreja toda. Então, bora para a história de origem do nosso protagonista. Capítulo 1. A Batalha contra a Peste. O ano é 1400. Já pode aumentar o som daquela trilha de suspense, porque um vilão assustador acaba de chegar na cidade de Sena, lá na Itália. Não é um dragão gigante, nem um exército inimigo. É a peste, uma doença super devastadora, invisível e extremamente letal. Agora, olha só a transformação do nosso herói. Antes dessa praga toda, ele era um jovem órfão, super na dele, focadaço nos estudos. O cara já era doutor em filosofia e direito, para vocês terem ideia. Ele até relutava em seguir a vida religiosa. Mas aí a gente olha para o depois da peste. Aos 20 anos de idade, quando o perigo realmente atacou, ele não fugiu para as colinas, não. A mudança foi radical. Ele virou um guerreiro destemido, entrou de cabeça na Irmandade dos Disciplinados e foi direto para a linha de frente cuidar da galera doente. Mas da onde ele tirou tanta coragem, gente, para enfrentar uma doença mortal? Bom, a coragem dele estava ancorada numa teologia fortíssima. O catecismo lembra a gente, lá nos parágrafos 1503 e 1509, sobre a compaixão de Cristo. Jesus é o grande médico. Ele disse assim: curai os enfermos. São Bernardo sacou que curar os doentes com essa caridade imensa era uma continuação direta da missão divina de Jesus. Ele estava buscando a Deus ali mesmo, nos hospitais. E aí rola aquele momento de pura tensão. Nosso herói cai em batalha. Ele tinha um corpo super franzino, bem magrinho, acabou se esgotando de tanto cuidar a galera e, caramba, foi infectado pela peste. Foi uma verdadeira boss battle, uma luta pesadíssima pela própria vida. Dava a impressão que era o fim da linha. Mas, incrivelmente, ele lutou com tudo contra a doença e sobreviveu. Saiu dessa batalha vitorioso e com uma visão completamente nova sobre o mundo. O que joga a gente direto para o próximo estágio. Capítulo 2. O treino e a aprovação. Porque, né, toda boa aventura de anime tem que ter aquele momento do herói treinando nas montanhas para ficar mais forte. Depois de sobreviver à peste, o Bernardino percebeu que precisava se preparar para uma missão ainda mais grandiosa. E olha só o level up que ele deu. Primeiro, no ano de 1402, ele entra para a Guilda dos Franciscanos, mais especificamente na corrente da observância. Segundo passo, ele abraça uma pobreza super rigorosa e uma vida de muita austeridade. E terceiro, ele não largou os livros, ele mergulhou de cabeça nos estudos dos grandes teólogos da igreja. Ou seja, ele uniu a força espiritual com o conhecimento puro e bruto. Só que, peraí, bem na hora que ele estava pronto para agir, rola um revés super trágico. Nosso herói adoece de novo, mas dessa vez ele fica quase afônico. Perdeu a voz. Imagina o desespero. Um pregador sem a voz é tipo um espadachim sem a própria espada, não faz sentido. Ele até pensou em desistir da sua grande missão por causa dessa aprovação. E por que isso era tão grave assim? O comecinho do catecismo, lá no parágrafo 4, destaca muito a importância vital da catequese. Ensinar a fé, passar a boa notícia para frente, é isso que constrói o corpo de Cristo, a igreja. Perder a voz, nesse cenário, era como perder a maior arma dele, o maior superpoder na missão de construir o reino de Deus. As apostas eram altas demais. Mas é óbvio que a história não acaba desse jeito. Capítulo 3. O supercomunicador. É o grande momento supremo.
o power-up da história. De um jeito totalmente milagroso, São Bernardino não só recuperou a voz, como ela voltou com muito mais potência, mais clareza e uma musicalidade surreal. Aquele problemão todo se transformou no maior dom da vida dele. Bora dar uma olhada na nova ficha de status dele. Quais eram as novas habilidades? Bom, ele não usava palavras difíceis e enroladas, aqueles bizantinismos chatos, nada disso. O poder dele era usar a linguagem super simples dos camponeses. Ele usava imagens visuais, um humor muito cativante e até itens práticos. Sabia que ele usava bandeirinhas para mostrar a direção do vento e segurar a atenção da galera? Com esse estilo todo dinâmico, ele emocionava todo mundo, do Papa e dos bispos até o pessoal mais simples que não sabia nem ler. O cara virou um fenômeno absoluto em cidades gigantes tipo Gênova, Milão, Veneza e Roma. Daí a gente já pula para o capítulo 4, a missão de expandir. O ano agora é 1438. Nosso herói já está com as habilidades no nível máximo e recebe uma missão épica das autoridades da igreja. Ele foi encarregado de liderar e expandir a reforma da ordem franciscana por quase toda a Itália. Imagina o tamanho da responsabilidade. E o resultado? Preste atenção nesse número. 200. Quando ele começou, existiam só uns 20 conventos na corrente dele. Mas graças a todo esse esforço incansável, viagens longas, pregações sem fim, ele fez esse número saltar para inacreditáveis 200 casas. Um sucesso simplesmente esmagador. E assim a gente chega ao capítulo 5, o descanso do herói. Depois de tanta aventura, tantas batalhas espirituais e jornadas quilométricas, a história ganha um tom bem solene e de muito respeito. Exausto, no meio de uma nova e super difícil missão no sul da Itália, o corpo desse nosso grande guerreiro finalmente pedia por descanso. Para a gente fazer aquele resumão dessa jornada épica, em 1400 ele luta com toda a bravura contra a peste. Em 1402 entra para os franciscanos. Em 38 expande a ordem de um jeito monumental. E aí no dia 20 de maio de 1444, aos 64 anos, ele falece no convento de São Francisco lá na cidade de Áquila. O último pedido dele? Ser sepultado ali mesmo, na terra nua, na mais pura humildade, exatamente como São Francisco de Assis. E o impacto de toda essa aventura foi tão gigante que o Papa Nicolau V canonizou ele só 6 anos depois, em 1450, um speedrun literal para virar santo. Então, turma, a gente finaliza hoje com o nosso grito de batalha espiritual. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Que a coragem imensa dele para enfrentar o perigo, todo o amor dele pelos doentes e aquela alegria contagiante de comunicar a fé sejam sempre uma inspiração para as nossas próprias aventuras da vida real. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero te ouvir. Você já tinha pensado sobre isso antes? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer sua pergunta num próximo vídeo.